Paz do Senhor, meus irmãos. Lê o capítulo 50 do Gênesis, último capítulo. Que benção, né? Nunca desista dos seus projetos, seus planos. Eu vou ler o versículo 1 até o 6. Gênesis 50, para a glória de Deus. Diz assim: Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que o embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel, e cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam. Os egípcios choraram 70 dias, e os egípcios choraram 70 dias. Passados, pois, os dias de seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: Se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro em meu sepulcro que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba para que sepulte a meu pai, então voltarei. E Faraó disse: Sobe e sepulta teu pai, como ele te fez jurar. Diz a Bíblia agora que após José morrer, Jacó morrer, diz que José ficou muito triste, chorou, e diz a Bíblia que ele foi até, beijou o pai dele ali, e depois disso ele foi até o Faraó e disse: Olha, meu pai me fez jurar que depois da morte dele eu sepultaria ele no Egito. Se eu tenho achado graça aos seus olhos, que eu suba para sepultar meu pai ali na terra, em Canaã. Diz a Bíblia que o Faraó permitiu. Só que antes disso, diz a Bíblia que ele embalsamou Jacó e cumpriu ali os 40 dias. E então isso não é um costume de hoje, de embalsamar as pessoas. E diz que ele fez isso, reuniu os médicos ali no Egito. Tanto é que os egípcios têm esse costume, né? Até em questão de mumificar ali os antigos reis, acontecia isso. Mas diz a Bíblia que ele subiu ali para Canaã, junto com muitas pessoas, e eles lamentaram a morte de Jacó, um grande homem, um exemplo para os patriarcas, para nós cristãos. E diz o versículo de número 13, agora sim: Pois os seus filhos e levaram a terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Maquepela, que Abraão tinha comprado com o campo, por herança de sepultura de Efron, o heteu, em frente de Manré. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: Porventura nós odiará José, certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto mandaram dizer a José: Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando ele lhe falava. Diz a Bíblia agora que depois que eles sepultaram ali o pai dele em Canaã, o pai deles, né? Diz agora que os irmãos de José vai até ele e disse: Olha, o nosso pai pediu que você perdoasse os nossos pecados, porque nós erramos contra você. Interessante, meus irmãos, eu lendo aqui esse texto, diz o versículo 19 assim: José lhe disse: Não temas, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê, neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temas, eu vos sustentarei a vós, a vossos filhos. Assim o consolou e falou segundo o coração deles. Do versículo 19 ao 21 agora, José ficou muito triste, chorou muito e disse: Não, vocês tentaram fazer o mal contra mim, mas Deus mudou o meu cativeiro e fez o bem.
Eu entendo nesses textos aqui, meus irmãos, minhas irmãs, povo abençoado aí do YouTube, das redes sociais, que quando alguém quer fazer mal para nós, não adianta. A Bíblia chega a dizer em Número que contra aqueles que Deus escolhe, está no capítulo 23 de Números, não adianta maldição, não adianta inveja, não adianta falar mal, não adianta tentar prejudicar, porque maior é aquele que está conosco, que é Deus, do que o que está no mundo, que é Satanás. E diz a Bíblia que José deixou isso bem claro: vocês tentaram me fazer mal, mas o meu Deus me fez o bem, e por isso que vocês estão aqui. Nos últimos versículos diz assim: e viu José os filhos de Efraim da terceira geração, também os filhos de Maqui, filho de Manassés, nasceram sobre o joelho de José. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra, a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Diz a Bíblia agora, os últimos versículos aqui do capítulo 50 de Gênesis, que José agora reúne os seus filhos, os seus irmãos, e diz: olha, eu vou morrer, mas não deixa que eu seja sepultado aqui no Egito. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 11, que pela fé José não ficou ali, os ossos de José não ficou ali no Egito. E o exemplo de um santo homem de Deus, que era José, sabia perdoar, sabia resistir o mal. É um exemplo para nós cristãos que quer servir a Deus em espírito e em verdade. E quero agradecer aqui o último capítulo de Gênesis 50. Persevera naquilo que você quer, persevera naquilo que vocês querem. Diz a Bíblia que tudo que pedirmos ao Senhor, crendo, nós o receberemos. Tá com 4 meses ou mais ou menos que eu comecei a fazer esses vídeos aqui. E graças a Deus hoje eu encerrei o capítulo de Gênesis. Gênesis capítulo 50, que é o último capítulo. Se Deus quiser, logo mais estarei iniciando em Êxodo. Tudo isso para a glória de Deus. Fica na paz, que possamos perseverar naquilo que Deus quer para nós, quer nos salvar, nos abençoar. Em nome de Jesus, saúde e paz para todos. Fica com Deus, tudo para a glória dele. Amém e amém, Jesus.